Olá amigos, vamos à nossa videoanálise das ações que destacam após o pregão desta quarta-feira, dia 24 de agosto. Começando pela GGBR4, a GGBR4 no início do pregão chegou ao objetivo da operação que tinha sido gerada no rompimento dos 13,29, comentado no radar do mercado. Chegou a bater nesse objetivo, dando realização de lucro. Depois recuou, comentei no radar de mercado deste pregão uma possibilidade de entrada até pelo gráfico de 15 minutos, ou mesmo no fechamento do G60 acima dos 13,30, seguido preferencialmente de uma nova máxima. A ação não fez uma nova máxima até após fechar acima dos 13,30. A nova máxima ocorrerá se oscilar acima dos 13,40. Arriscando a entrada, ou seja, a favor dessa força compradora que ela tem no momento pelo gráfico de 60 minutos, comprando em 13,35 e colocando stop abaixo dos R$ 13,11, por exemplo, colocando até mesmo stop de oscilação em 13,07, o risco é de 2,2% e o objetivo em 13,64. Se deixar para comprar de forma um pouco mais cautelosa ao oscilar acima de R$ 13,40, o risco dessa operação sobe para 2,6% e o objetivo em 13,74, que ainda assim é abaixo aqui da resistência da máxima do dia 13,78, desse topo aqui no G60 e do topo anterior no gráfico diário. Ela fechou com queda de 0,82% neste pregão. O lado ainda que de repente aponta para uma cautela maior para essa operação é a questão dela estar na região de resistência de um topo anterior do gráfico diário. É uma ação ainda em tendência de baixa, que pode simplesmente bater nesse topo, voltar aqui para baixo da média e voltar a manter a sua perspectiva de curto prazo de queda. Ela monta um pivô de alta e uma tendência de alta se conseguir fechar acima de 13,75, por isso essa resistência é bem importante para ela, 13,75, depois tem R$ 3,98. A outra ação que também não chegou a dar realização de lucro, mas chegou a dar entrada, foi a TLPP4, gerou a entrada dentro do que foi comentado, 47,36, 47,37, stop no fechamento do G60 abaixo 46,48, objetivo por volta dos 48,27. Ela chegou à máxima aqui de 47,92. Ainda não bateu no objetivo, mas por enquanto a configuração gráfica dela, movimentos ascendentes aqui no G60 aponta para isso. Inclusive aqui no gráfico diário fechou em alta de 0,95%, trazendo também essa perspectiva um pouco maior de continuar subindo em busca dos 48,80 a 49,14. Essa ação tem uma configuração gráfica melhor em termos de G60, porque tem ele em termos de gráfico diário, porque tem o seu preço acima das duas médias e as duas curvadas para cima. Isso é algo mais favorável para a operação, que foi o caso contrário da DASA 3, que não tinha essa configuração, a operação mais arriscada, estava em tendência de baixa, gerou ontem um fundo no G60, fechamento acima da média móvel de 13 períodos. Comentei uma possibilidade de entrada em 15,45 com stop no fechamento abaixo de 14,89. Esse stop aconteceu ao fechar aqui das 13 para as 14 horas, fechou abaixo de 14,89. Saída da operação, ela ainda chegou a cair um pouco mais. A ação fechou em R$ 14,51 com perda de 6% no pregão e com isso abrindo ainda a chance de testar suporte até mais baixo no semanal. Está aqui, testou efetivamente os 14,51, mas tem suporte 13,97 e 13,56. Ainda assim, continuarei monitorando essa ação, principalmente mais próxima ali dos R$ 14,00 para baixo, para buscar uma oportunidade a monitorar um possível repique de alta dela no gráfico intraday. A outra ação em relação ao gráfico intraday, Cruz 3 no seu gráfico diário está bem, fechou hoje com queda de 0,27%, mas quando eu digo bem é esse movimento todo aqui de alta, todo esse aqui movimento de alta da ação, botando até em termos percentuais, esse movimento de alta representa aqui uma alta em torno de 19%. Essa ação hoje bateu na resistência ali de 3 fundos anteriores, região forte, e sentiu essa pressão vendedora, deixando um candle de indefinição em cima da resistência. Se esse ativo voltar a fechar abaixo da média móvel de 13 períodos, do jeito que está aqui, se no próximo pregão fechar abaixo de 18,09, gera sinal de venda. Gera um sinal de venda na ação. No gráfico 60 minutos, ela pelo menos está aparentando ainda força compradora, conseguiu gerar aqui um fundo no gráfico 60 minutos, fechar acima de 18,78.
mas para entrar comprando esse fundo dela, como ela está numa resistência importante, eu aguardaria no mínimo oscilar acima de 18,88. Se oscilar acima de 18,88, por exemplo, comprar em 18,90 após ter algum negócio acima de 18,88, o stop ficaria no fechamento abaixo de 18,57, seguido de nova mínima. Então seria um risco de 1,8% e um objetivo em torno de 19,24, 3 centavos acima aí da resistência da máxima de hoje, do pregão desta quarta-feira. Então essa seria uma possibilidade de entrada ainda pelo G60 dessa ação. E por último, Gol 4, bom fechamento de pregão, alta de 6,2%, saída da congestão, fechamento acima de 10,84, fechamento acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Pelo fechamento dela de hoje, a chance maior, mesmo dentro dessa tendência de baixa, é que ela venha buscar ali os 11,92 a R$12, uma pequena faixa de resistência para ela, e depois não tem tanta resistência assim pela frente, teriam ali perto um pouco acima dos R$13, em torno de 13,45 até os 13,95. Mas enfim, esses R$12 seriam um dos próximos objetivos dessa ação, próximo é o provável objetivo dessa ação, depois dessa saída da congestão. O que vai anular isso que eu estou acabando de mencionar seria, por exemplo, no próximo pregão desta quinta-feira, fechamento abaixo da média de 13, fechamento abaixo dos 10,85. Enfim, isso daria indício negativo de saída dessa congestão, um falso rompimento da congestão. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também por acessar diariamente o site da Altovira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.